Família de Deus, olá a todos que neste momento me dê esse privilégio de poder assistir esse vídeo. Eu quero deixar uma palavra abençoada para o relevo das vossas vidas, que está aqui escrito no livro do Êxodo, capítulo 11, e o verso 6 e o 7, que diz assim: E haverá um grande clamor no Egito, qual nunca houve e nunca semelhantes haverá. No mês do capítulo 2, verso 12, 22 e 23, também diz assim: De um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na vega da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia das suas casas até o amanhã. O verso 23 continua dizendo: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor em vossas casas para vos ferir. Ponto. Com a prisão dos israelitas na terra do Egito, na dura servidão de Faraó, o povo de Israel levantou um clamor para que Deus pudesse libertar aquele povo. O Deus libertador levantou Moisés e, por mão de Moisés, através do cajado, fez vários sinais diante de Faraó. Pragas e mais pragas. E nenhuma das pragas moveu o coração de Faraó. Eu vou resumir para que possamos entender melhor. Ora, cada vez que Moisés traga um sinal diante de Faraó, mais o coração de Faraó endurecia. Então, aquilo tudo fez com que Moisés abaixasse a cabeça e achava até mesmo que Faraó não iria deixar o povo sair. A história fala que Deus chama Moisés e diz: Moisés, dessa vez Faraó deixará o povo ir, porque a 10ª praga eu tocarei no coração de Faraó e na ferida dele. Mas antes, Moisés, vamos comemorar a Páscoa. A história fala que Deus ordenou ao povo de Israel que preparasse a Páscoa pela primeira vez. A Páscoa era preparada do seguinte modo: um cordeiro que era imolado e o sangue dele era separado numa bacia. A carne dele era feita para ser assada e consumida. Então, era também feito com pão asmos e também um suco da vinha, e ali eles faziam a Páscoa. Páscoa, para eles, era uma festa. E Deus estava dizendo, antes de sair, da grande vitória, um culto de ação de graça. Entenda bem? Olha como é que Deus trabalha. A história fala que o povo pegou, simplesmente, com a ordem de Deus, o sangue que, depois que foi feita a Páscoa, o sangue que ficou aspergido na bacia, ungiram a umbrais das portas e passaram sobre as umbrais das portas. E o Senhor falou para Moisés: à meia-noite eu vou passar e vou destruir todos os filhos de Faraó primogênitos. Mas quando eu passar com o destruidor e ver o sangue na porta da casa dos filhos de Israel, eu não vou deixar que o destruidor entre na casa deles. Porém, Moisés, fala para eles estarem em casa até amanhã. Ora, amados do Senhor, a história relata do seguinte modo: a Páscoa naquela época simbolizava sacrifício. Páscoa era a festa do israelita. A festa que cada vez que acontecia a Páscoa era na época de Nissan, entre março e abril. Quando Deus anunciava a Páscoa, estava dizendo para o povo de Israel: daqui a pouco vocês vão sair.
Quando Deus dizia para Israel sobre a Páscoa, estava falando para eles que eles iam ter uma nova moradia. Mas depois da Páscoa, assim foi feito. Deus entrou com o seu destruidor e destruiu todos os filhos de Faraó. Houve um clamor que nunca houve antes e nunca haveria de acontecer mais. Nós trazemos para o dia de hoje. Escute-me bem, pois isso é muito importante para mim, a sua e a vida de todos aqueles que me ouvem. A história fala que na época da Páscoa sempre acontecia um sacrifício. Foi na Páscoa que o povo de Israel saiu quando Deus feriu com grande mortandade o Egito. Foi na Páscoa que nosso Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e foi para uma nova moradia. E hoje, por que não falar no dia de hoje? Nós estamos vivendo no mês de Nissan e está acontecendo a grande mortandade com o vírus por nome Covid-19 para nós brasileiros e coronavírus para a China e outro lado do mundo. E nós entendemos, amados, que alguma coisa vai acontecer. Na Páscoa, houve aquela mortandade. O povo de Israel foi para a terra de Canaã e foi liberto do Egito. Na Páscoa, Jesus morreu pelos nossos pecados e foi para a grande moradia. E agora? Eu quero dizer para você que alguma coisa vai acontecer. É por isso que você tem que estar exatamente na sua casa. Para que quando vier o devorador da mortandade, te encontre em casa, orando. Não precisa mais você colocar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta, pois sobre nossas vidas tem o sangue do Cordeiro. A mortandade vai passar direto. Mas é necessário que possamos estar atentos e vigilantes, orando, porque o nosso dia está chegando. Somos peregrinos nessa terra chamada mundo. Os filhos de Faraó estão morrendo. Está existindo uma grande mortandade. O povo está achando que é a mão do diabo, mas não é a mão do diabo, é a mão de Deus para tratar. Hoje nós vimos o mundo tratado. Hoje a notícia que mais surge é que a morte está matando muito, não por guerra, não por outra coisa, por crime, mas sim por um vírus, por um simples vírus da parte de Deus. Prepara, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai e preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei para tomar voz para que esteja comigo para sempre. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Está guardado para aquele grande dia chamado Dia do Senhor. Muito obrigado.